Arenberg, Boa noite. você acompanhou o começo do jornal, edição histórica. Nunca passamos por um desempenho econômico péssimo desse tipo. Exatamente. E eu fiz questão de assinalar no começo do jornal. Isso não é resultado de nada que nos foi imposto. Isso é o resultado de se acreditar em coisas erradas. O nacional desenvolvimentismo nos derrotou. Exatamente, não é uma obra do destino, não é algo que caiu sobre a cabeça da gente assim, sem mais nem menos. É erro de política econômica praticado ao longo de muitos anos, né? Como a gente vai ver aqui. Bom, primeiro eu queria mostrar o tamanho do problema quando a gente pega o conjunto, né, da produção nacional, comparando o PIB, o valor do PIB, que é o valor de tudo que se produz no país, por trimestre. Então, você repare, a gente sai de 1 trilhão e 600 que isso é a soma de tudo que o Brasil produziu. Nesse terceiro trimestre de 2010. Valor é o valor de tudo que se produziu. Aí sobe e cai. Quer dizer, entre 2010 e 2016, a gente voltou ao mesmo lugar. Quer dizer, teve um crescimento, depois devolveu tudo, voltou ao mesmo lugar. Agora, outro modo de medir isso, que é até mais interessante, é quando a gente pega o PIB per capita, que mede a renda das pessoas. É pegar o valor de tudo que se produz no país e dividir pelo número de habitantes. E aí você repare, a recessão começa, não é em 2015, não, ela começa em 2014. Nesse ano aqui, o Brasil cresceu 0,5%. Mas como a população cresceu mais de 1%, então você teve menos produto para dividir por mais gente. E é isso Cada brasileiro já vinha ficando mais pobre desde então. Desde 2014. E aí ficou apodrecimento aqui. Tudo somado, você teve uma queda de mais de 9%. Em outras palavras, a nossa diferença para os países ricos, ela não diminuiu, ela aumentou. Que é exatamente o contrário do que devem fazer os países emergentes e que estão fazendo os países emergentes tirante o Brasil. Então, todos, e tirante a Venezuela também, né? Que estão crescendo mais do que os Estados Unidos, mais do que os países desenvolvidos. O mundo rico está crescendo na faixa de 1,5 a 2 e o mundo emergente está crescendo na faixa dos 3,5. Bom, a outra coisa é o seguinte, a gente fala 2 anos de recessão, mas na verdade é mais. Repare aqui, quando a gente pega pela medida trimestral, a recessão começa no segundo trimestre de 2014, antes daquelas eleições daquele ano. E aí a recessão vai se aprofundando, repare aqui, ela chega no auge ali na passagem de 2015 e 2016. E depois aqui aproximadamente temos o impeachment. Exatamente, aqui você tem o impeachment e aí a recessão começa a arrefecer. O que nos leva à pergunta que é a que todo mundo está fazendo. Acabou a recessão, ela terá acabado neste primeiro trimestre desse ano? E aqui nós elencamos os fatores que indicam que sim, que a recessão está acabando. Quer dizer, recessão acabando, quer dizer, para de cair. Né? Então, está parando de piorar, é isso que você está dizendo. Para de piorar, exatamente. Você tem uma inflação claramente desabando, taxa de juros caindo, então nós estamos invertendo a relação. Embora do ponto de vista real ela esteja muito alta ainda. Sim, mas ela vai cair e a tendência é de cair ainda mais. Tem uma safra agrícola espetacular sendo já colhida. O ano passado choveu fora de hora, quer dizer, quando estava na colheita faltou chuva, na semeadura faltou chuva e na colheita choveu demais. Então, esse ano a chuva está legal, a safra vai ajudar. Talvez seja um PIB positivo no primeiro trimestre por causa... Que registrou recessão também esse setor pela primeira vez no ano passado. Por causa do clima. Hoje o clima está bom, capaz de melhorar. Bom, e o mundo está crescendo, o mundo está em andamento. O nosso editor imaginou essas nuvens negras aí. Agora, só o último fator, quer dizer, nuvens negras. O último fator positivo é que o mundo está crescendo e que tem reformas em andamento, como a gente viu na reportagem. Porém, tudo isso daqui é doméstico. Exatamente. Todos esses problemas são nossos locais. Por exemplo, as dívidas, a crise fiscal, que é a crise fiscal dos estados, é um problema para ser resolvido politicamente aqui dentro. O desemprego, bom, vai depender da recuperação. E a crise política, que também é um problema... Que é, na minha avaliação, um grande nó no Brasil hoje. Que é o problema de manejo. Quer dizer, qual é o risco da crise política? Uma paralisia do Congresso. Tem muita coisa que está sendo votada, importante, no Congresso Nacional. Tudo somado, só para concluir, tudo somado, a maioria dos economistas acha que o Brasil cresce esse ano, mas algo assim na faixa de 0,5%. O ano de 2017 é melhor do que 2016, mas não quer dizer que é bom. Muito obrigado, Arenberg. Boa noite. Boa noite.